Capítulo 201. Presenteando Tang San com um tesouro nacional. O véu cósmico do mar vasto. Em essência, ele não podia ser considerado um domínio. Mas mesmo que não fosse capaz de evoluir como outros domínios, seu efeito ainda era bem assustador. Em especial em lutas em grupo, onde a comunicação era ainda mais importante. Desde o início da luta até agora, a verdade era que os 6 demônios da Shurek estavam um pouco descoordenados. Afinal, eles não lutavam juntos há muitos anos. Além de estarem sem a Xiao e não conhecerem muito bem as novas habilidades uns dos outros. Apesar de eles terem um bom entendimento mútuo, isso já não era mais tão perfeito quanto há 5 anos atrás. Depois de formar essa rede mental, a situação começou a melhorar. Sem se conter, todos eles transmitiram informações sobre suas habilidades para a mente de Tang San, de forma que ele pudesse rapidamente tomar as melhores decisões sobre como cada um deveria agir e usar suas habilidades espirituais. Essa forma de transferência de pensamentos era muito mais rápida do que palavras e assim que Nindhongron a usou, os 6 demônios da Shurek se transformaram em uma verdadeira entidade única. O símbolo de morte que foi capaz de cortar o espaço desapareceu em silêncio enquanto as palavras do Doulu Espada ecoavam de todas as direções. Diante de força absoluta, todas as habilidades são meras ilusões. Observem com atenção. Na percepção de todo mundo, após aquela enorme lâmina no ar fazer um corte horizontal, uma gigantesca projeção de 5 metros de altura e que parecia igual ao próprio Doulu Espada Shenxin apareceu, segurando sua espada com uma mão. Ele se moveu como se estivesse seguindo a vontade do mundo e nesse momento, a espada 7 mortes pareceu assumir o controle de todo o poder à sua volta. Quer fosse o domínio do Deus da Morte ou o domínio azul prateado de Tang San, ou até espaço da fantasia de Nindhongron, tudo foi extinguido e os arredores voltaram a ficar claros. A gigantesca espada nas mãos de Shenxian não estava direcionada para eles e sim para o céu. Com um movimento de seu punho, 6 espadas se moveram com rapidez para criar um símbolo de morte 10 vezes maior que o anterior no ar. A pressão causada por aquele denso caractere negro foi o suficiente para jogar todos os demônios da Shurek no chão. Mesmo sua força combinada não foi o suficiente para suportar essa força opressiva. A voz de Shenxin soou em seus ouvidos. Assim que seu poder espiritual ultrapassar o 95º nível, vocês experimentarão uma mudança qualitativa. Cada vez que ele progredir, seu espírito também evoluirá. Quando vocês alcançarem esse plano, vocês não precisarão mais de habilidades espirituais. Ao invés disso, começarão a se fundir aos seus próprios espíritos. No passado, aquela pessoa do rol dos espíritos foi capaz de bloquear todas as 9 mortes consecutivas do meu pai graças à sua fusão completa com seu espírito. E então usou a força espiritual angélica para feri-lo internamente, o que no fim resultou em sua morte. Apesar de habilidades serem importantes, aumentar seu poder espiritual é ainda mais essencial. Sem poder suficiente para suportá-las, até as melhores habilidades espirituais e os melhores ossos espirituais não serão capazes de fazer nada. As luzes convergiram de volta e tanto a imagem do Doulu Espada quanto o caractere de morte desapareceram. Entretanto, as palavras que ele deixou para trás ficaram profundamente gravadas nas mentes desses demônios da Shurek. O mais afetado foi Tang San.
A aura do Doulu espada e aquele enorme caractere de morte causaram uma sensação estranha nele. Já que sua intenção assassina era muito diferente da do domínio do Deus da Morte. A intenção assassina do domínio do Deus da Morte era repleta de violência, sede de sangue e frieza, enquanto a intenção assassina do Doulu espada apenas passava uma sensação majestosa. Ele teve a sensação de conseguir compreender alguma coisa com isso. Mas ainda assim, foi apenas uma impressão leve. Os 6 estavam ajoelhados sobre uma perna e nenhum deles disse uma palavra. Recolhendo seus espíritos, eles caíram em contemplação. Sem dúvidas, cada um dos demônios da Shurek era um gênio talentoso. O Doulu espada não disse muito. Mas para eles, ficar diante da morte sob uma pressão tão grande suscitou vários sentimentos importantes. E era justo isso que eles mais precisavam agora. O grande mestre disse com uma voz suave para a Tonita Baixinchim ao seu lado. Vamos. Eles não vão se levantar pelo menos até o anoitecer. Ele estava muito satisfeito com os resultados de hoje. Desde que venceram a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite 5 anos atrás, ele estava procurando por uma chance de derrubá-los do pedestal. Mas depois disso, eles acabaram tomando rumos diferentes e ele não teve chance de reuni-los de novo. Essa competição sem dúvidas tornou os 7 demônios da Shurek famosos. Mas ao mesmo tempo os tornou confiantes demais. Em especial Tang San. Apesar de por fora Tang San parecer ser o mesmo de antes. À medida que sua força aumentou e ele obteve várias habilidades poderosas, sua autoconfiança foi se tornando um pouco excessiva. Outras pessoas poderiam não perceber isso, mas o grande mestre com certeza notaria. Antes de partirem para um lugar perigoso como a Ilha do Deus do Mar, o grande mestre achou que era necessário dar um choque de realidade nessas crianças, para que eles pudessem crescer diante de uma grande pressão ao mesmo tempo em que fossem capazes de reconhecer a verdadeira diferença entre eles, aqueles que realmente eram poderosos. Do lado de fora da academia Shurek, o Doulu espada pousou de forma graciosa. Sua expressão calma agora havia se transformado em um sorriso amargo. Em seu coração, ele desejava que essas crianças não tivessem sido muito traumatizadas. Ele fez isso atendendo a um pedido do grande mestre. Mas ao mesmo tempo, ele foi capaz de experimentar o verdadeiro nível que esses demônios da Shurek haviam alcançado. Podia parecer que essa foi uma vitória fácil para ele. Mas na realidade, só ele poderia saber a verdade. Por que ele se transformou em uma espada? Dar uma olhada em suas roupas nesse momento seria o suficiente para explicar. O poder ofensivo de Maonjun amplificado por Ning Hongron era assustador demais. Em especial a temperatura de suas chamas de fênix que ultrapassou em muito o que Shen Xin esperava. Apesar de isso não ter sido suficiente para feri-lo. As barras de suas roupas foram todas queimadas e metade de suas vestes viraram cinzas, o deixando com uma aparência um tanto constrangedora. Também foi por isso que ele não ficou depois desse confronto e partiu de imediato. Quando ele se transformou em uma espada e usou a lâmina fantasma, ele na verdade estava usando a habilidade que despertou após alcançar o 97º nível e o efeito de seu 9º anel de espírito. Pessoas que não estivessem no mesmo nível que ele não seriam capazes de ver qual anel ele usou de qualquer forma. Como resultado, aquela espada chocou completamente os 6 demônios da Shurek. O poder de ataque que ele usou naquele instante poderia ser considerado o pico da era atual.
vendo a si mesmo com apenas metade de suas vestes. Shen Xin não conseguiu evitar sorrir. Quando eu tinha a idade deles, com certeza não tinha essa força. Eu espero que tudo prossiga bem durante essa viagem à Ilha do Deus do Mar. 3 dias passaram voando e a luta contra o Doulu Espada causou um impacto maior do que o grande mestre esperava neles. Durante esses 3 dias, nenhum dos 6 deixou o seu quarto. Nem realizaram qualquer treinamento de combate ou algum outro tipo de interação. Eles apenas ficaram sentados em sua cabana de madeira cultivando em silêncio. Só quando Nin Fengxi enviou alguém para encontrar com Tang San que essa fase de cultivação silenciosa chegou ao fim. O grande mestre levou o discípulo da escola porcelana dos 7 tesouros até a cabana. Tang San, vem aqui por um instante. Sua voz não despertou apenas Tang San, mas também os outros demônios da Shurek que estavam cultivando. De repente um grito de fênix ecoou e até o grande mestre que estava do lado de fora de repente sentiu o ar ficando quente. Logo em seguida, uma figura vermelha escarlate rompeu pelo teto da cabana e alcançou o céu, também erguendo a cabana do chão no mesmo instante. Um enorme par de asas de fogo se abriu, o carregando por 100 metros antes de parar quando um enorme anel de fogo de repente floresceu no céu, se espalhando por 100 metros de diâmetro antes de desaparecer. Gordo maldito! Você vai ser o responsável por construir a próxima casa. Daemubai, Oscar, Tang San, Xiao Wu, Ning Hongron e Juzukin saíram da cabana quase ao mesmo tempo. Tang San segurava a mão de Xiao Wu. Apesar de ela ainda parecer tão perdida quanto antes. De alguma forma, desde que os dois oficializaram seu noivado, ela não parecia mais tão vazia quanto antes. Quem falou foi Daemubai e apesar de parecer estar repreendendo o gordo, todos estavam com expressões alegres. Era óbvio que Maonjun havia feito progresso. Talvez fosse porque entre eles, tirando a Xiao sem alma, apenas Maonjun ainda não havia alcançado o nível de imperador espiritual. Ou talvez fosse porque o impacto que o Doulu Espada causou nele foi muito grande e assim estimulou a força do seu espírito fênix. Você está sendo muito gentil. Muito gentil. Seria maravilhoso se eu fosse capaz de avançar um nível toda vez que destruísse uma cabana. O gordo desceu do céu animado enquanto ria, não ocultando nem um pouco da sua satisfação. Gordo maldito! Não fique muito convencido. Não se esqueça de que você ainda é o mais fraco. Bai Shenxian, que estava ao lado do grande mestre, murmurou. Nesses últimos dias eles estiveram agindo como se fossem zumbis e foi ela quem esteve cuidando de suas refeições, o que a deixou bastante preocupada. Se não fosse pelo grande mestre a confortar e dizer que isso era normal, é provável que ela tivesse corrido até seu avô para pedir ajuda. Vendo todos voltando a ficar animados e até o progresso de Maonjun, por algum motivo, ela se sentiu muito feliz. Será que ela estava se sentindo assim porque Maonjun havia ficado mais forte? Talvez nem ela mesma soubesse a resposta. Ouvindo as palavras de Bai Shenxian, a alegria de Maonjun diminuiu no mesmo instante. Xiang Xian, você não pode me elogiar um pouco? Eu já estou no 59º nível e logo serei capaz de alcançar o 60º. No futuro, eu com certeza não serei o mais fraco. Enquanto dizia isso, ele lançou um olhar malicioso para Oscar.
sendo um mestre dos espíritos do sistema auxiliar e alimento. Mesmo sendo um grande gênio, ele não seria capaz de cultivar mais rápido do que um mestre dos espíritos de batalha como ele. Nos últimos 5 anos, ele só foi capaz de ultrapassar o 60º nível depois de ter desistido de muita coisa enquanto o gordo ficou relaxando um pouco demais. O que você está olhando? Gordo maldito. Por que nós não vemos quem vai subir mais de nível nessa viagem pela ilha do Deus do Mar? Oscar não admitiria a derrota tão fácil assim. Depois de obter seu 6º anel de espírito e o osso espiritual imagem do espelho, sua confiança havia aumentado bastante. Ma On-jun disse sem recuar. Pode vir se você tem coragem. Já que você acha que é tão bom assim. Vamos fazer uma aposta. Se eu ganhar, você deixa Hongron me dar um beijo e se você ganhar, então eu deixo você me dar um beijo. O que você acha? Tuiboscar deu um chute na bunda do gordo. Ning Hongron cerrou os dentes e o encarou. Se ela fosse uma mestra dos espíritos de batalha, agora ela já teria pessoalmente dado uma lição nesse bocudo. Bai Shenxia não perdeu a oportunidade de fazer piada do gordo e disse: Veja! A sua verdadeira natureza está aparecendo. Eu sabia que você não era uma pessoa boa no fim. O gordo não tinha dificuldade para retrucar outras pessoas. Mas assim que olhou para Bai Shenxian, ele ficou sem palavras. O grande mestre deu um sorriso calmo. Todos vocês devem ter conseguido bons resultados nesses últimos dias. Não precisam me contar tudo. Apenas examinem com cuidado essas sensações. Eu sugeri que vocês fossem à Ilha do Deus do Mar na esperança de que vocês pudessem enfrentar mais coisas parecidas com isso. Para crescer sob pressão constante, vocês têm que transformar a pressão em uma motivação. Mas ao mesmo tempo, precisam manejá-la com cuidado de forma que ela não seja muito excessiva. O Doulu Espada deve ter feito todos vocês perceberem a diferença entre vocês e aqueles que são realmente poderosos. Eu espero que quando vocês voltarem da Ilha do Deus do Mar, essa diferença tenha se tornado bem menos. Sim, os 6 demônios da Shurek responderam em uníssono. Só então o grande mestre se virou para Tang San, dizendo: Pequeno San. O mestre da escola Ning enviou alguém para levá-lo até o palácio. Se apresse. Pois eu já preparei o básico para todos vocês. Então vocês poderão partir amanhã de manhã. Sim, professor. Tang San assentiu e seguiu o discípulo da escola porcelana dos 7 tesouros até o palácio, deixando Xiao nas mãos de Juzukin e Ning Hongron. Nesses 3 dias, apesar de apenas Ma On-jun ter conseguido progredir para o próximo nível, Tang San também se beneficiou bastante. Ele era uma pessoa esperta e sabia muito bem que após enfrentar uma pressão tão grande, seria difícil analisar todas as suas falhas e tentar compreendê-las. Assim sendo, ele se dedicou completamente a estudar aquele enorme caractere morte que eles enfrentaram. Durante esses poucos dias, ele conseguiu alcançar um pouco de esclarecimento e também percebeu que seu próprio domínio do Deus da Morte ainda tinha bastante espaço para melhorar. Em termos de poder e utilidade, o domínio azul prateado superava muito o domínio do Deus da Morte. Ele não apenas melhorava sua capacidade mental, como também amplificava bastante todas as habilidades que envolviam seu Imperador Azul Prateado. Mas ele também entendia que apesar de o domínio azul prateado ser bom, ele também era limitado.
A diferença de efeito entre um lugar em que havia grama azul prateada e um lugar em que não havia era muito grande. Essa falta de constância seria um problema quando ele enfrentasse um oponente mais forte. Assim como quando ele enfrentou Qian Renshui no céu e o domínio azul prateado teve seu efeito bem restringido. Se a luta tivesse ocorrido em uma floresta, Tang San não teria tido tanta dificuldade. Mesmo que sua vitória não pudesse ter sido garantida, pelo menos ele ainda teria a chance de vencer sem ter que usar o anel de espírito de Xiao. Em termos de restrições, o domínio do Deus da Morte ganhava do domínio azul prateado. Seus efeitos e amplificações eram constantes e podiam ser controlados. Ele só seria capaz de poder lutar em qualquer situação sem ter que dar tudo de si se primeiro fortalecesse o domínio do Deus da Morte. Assim, Tang San decidiu se concentrar em procurar formas de aumentar a potência do seu domínio do Deus da Morte. Uma forma era aumentar seu poder espiritual e alcançar logo o nível necessário para que o verdadeiro poder dele fosse liberado. A outra forma era aumentar a sua própria compreensão sobre ele. O domínio do Deus da Morta tinha seus próprios efeitos colaterais. Tang San percebeu logo no início que após usá-lo, ele seria incomodado pela sede de sangue e suas tendências violentas floresceriam. Mas após enfrentar a pressão do Doulu Espada, Tang San percebeu que havia outra forma de usar o domínio do Deus da Morte. Se conseguisse mudar isso, então ele não precisaria mais gastar suas energias para controlar suas emoções após usá-lo. Dessa forma, não seria necessário gastar mais energia mental para torná-lo mais eficaz. O Palácio Imperial de Seldou já havia voltado ao normal e por fora. Nem parecia que havia ocorrido uma crise envolvendo a família real. Ao chegar perto da escola porcelana dos Sete Tesouros, Tang San avistou Nin Fengxi. Tio Ning. Ele o saudou de forma respeitosa. Apesar de agora também ser o líder de uma seita, ele nunca poupou cortesias diante de Nin Fengxi. Deixando de lado sua relação com Ning Hongron. Nesses últimos anos, a ajuda que Nin Fengxi prestou aos 7 demônios da Shurek jamais poderia ser esquecida. Mais do que isso, sem a ajuda dele e de seu clã, a seita Tang também não teria sido estabelecida com tanto sucesso. Nin Fengxi o repreendeu com um sorriso. Não há nenhum estranho por aqui. Por que você ainda está agindo com tanta formalidade? Eu já não te disse várias vezes que, agora que você é o líder da seita Tang, você precisa prestar atenção no seu próprio status. Tang San disse também com um sorriso. Independente das nossas posições, você ainda é o meu tio Ning. Com uma risada, Nin Fengxi respondeu. Pequeno San, dessa vez eu te chamei para levá-lo até a sua majestade. Oh! No caminho até ali, Tang San ainda estava contemplando sobre os problemas do seu domínio do Deus da Morte e nem lhe passou pela cabeça o motivo de Nin Fengxi querer vê-lo para visitar a sua majestade? É sobre a nossa viagem à ilha do Deus do Mar? Nin Fengxi balançou a cabeça. Vocês vão ficar fora por sabe-se lá quanto tempo. É possível que a sua majestade não sobreviva até vocês voltarem. Como a seita Tang também vai precisar do apoio do Império Seldou no futuro, será melhor você resolver algumas coisas com a sua majestade antes de partir. Tang San ficou agitado, percebendo as intenções de Nin Fengxi no mesmo instante. Ele não pôde evitar repreender a si mesmo. Nesses dias, houve muitas coisas que ele precisou fazer. Mas se esquecer de algo tão importante assim não era bom. Eu entendo. Obrigado, tio Ning. Tang San respondeu com sinceridade. Enquanto Nin Fengxi tomava a liderança, ele bateu no ombro de Tang San, dizendo:
Enquanto vocês estiverem na ilha do Deus do Mar, ajude a tomar conta da minha Hongron e do Oscar. Essa é a melhor forma de você me agradecer. Quando voltarem, vocês se tornarão verdadeiras peças-chave da nossa luta contra o rol dos espíritos. Mas vocês precisam se lembrar de que as suas vidas são mais importantes do que qualquer tipo de poder. Se chegar a esse ponto, mesmo se tiverem que desistir dos seus objetivos, vocês pelo menos precisam voltar vivos. Tan San sabia que Nin Fengxi realmente se importava com eles e concordou com a cabeça. A segurança do Palácio Imperial de Seldou havia se tornado ainda mais severa. Os 2000 mestres dos espíritos leais à família imperial agora estavam morando no palácio e havia pelo menos 200 mestres dos espíritos fazendo patrulhas nas proximidades dos aposentos do imperador. Nin Fengxi levou Tan San para ter uma audiência com o imperador e não demorou muito para eles receberem a permissão para entrar. Os aposentos não estavam ocupados apenas pelo imperador Shuai, mas também por duas outras pessoas que Tan San foi capaz de reconhecer. Um era o príncipe Xue Xing e o outro era o novo príncipe herdeiro. O quarto príncipe, Xue Ben. O príncipe Xue Xing tinha uma postura orgulhosa, mas sua arrogância e atitude dominante de antes haviam desaparecido e só agora Tang San teve a sensação de que ele se parecia um pouco com o imperador Shuai. O príncipe Xue Ben foi quem mais mudou. Parado de forma respeitosa ao lado do imperador, sua idiotice não estava em nenhum lugar à vista. Diante dessa visão, Tan San soltou um suspiro interno. Qian Renshui se disfarçou de Xue Qing muito bem. Mas esse quarto príncipe Xue Ben e o príncipe Xue Xing não se disfarçaram ainda melhor? Independente dos processos, eles ainda foram os vencedores finais. Sem dúvidas. Agora Xue Ben era o único sucessor do imperador Shuai. Depois de Shuai morrer, ele seria próximo governante do Império Seldou. O imperador Shuai ainda parecia bem enérgico, com uma cara rosada e saudável. Sem ser informado com antecedência, seria fácil assumir que ele estava bem de saúde. Mas a verdade é que ele estava em uma luta constante por sua vida. Saudações, Vossa Majestade. Nin Fengxi e Tan San prestaram respeitos ao imperador Shuai. O imperador respondeu com um sorriso. Os dois líderes de seitas podem dispensar essas cortesias. Sentem-se. Tan San observou o imperador com atenção, usando sua força espiritual para investigar. Ele conseguiu sentir com clareza que o imperador estava com falta de energia vital e sangue, além de estar com a respiração errática. Líder da seita Tang. Eu ouvi do mestre da escola Ning que você partirá em uma longa jornada. O imperador indagou Tan San com um sorriso. Tan San assentiu com a cabeça, dizendo: Eu planejava reportar esse assunto para o senhor. A seita Tang acabou de entrar no caminho certo e o rol dos espíritos deve demorar um pouco para agir de novo. Eu planejo usar esse tempo para viajar um pouco e tentar aumentar minha força. O imperador Shuai disse: Isso é bom. Mas o líder da seita Tang sabe por quanto tempo ficará fora? Tan San sorriu em seu coração, mas disse com uma expressão indiferente: Talvez uns 3 ou 4 anos. Eu também não sou capaz de dizer com precisão. O imperador assentiu, olhando para o príncipe de pé ao seu lado. Xue Ben, você não disse que tinha algo a dizer ao líder da seita Tan? Xue Ben ouviu o que ele disse e andou com pressa até estar a apenas alguns passos de Tan San. Enquanto Tan San ainda estava confuso com as ações dele, esse príncipe de repente caiu sobre seus joelhos com um beng e prestou homenagens a ele. Tan San deu um pulo de surpresa e com essa ação repentina,
Ele também acabou erguendo sua cadeira junto com ele enquanto se apressava em ajudar o príncipe a se levantar. Vossa Alteza! Por que você fez isso? Shue Ben se recusou a se levantar apesar das palavras de Tang San, dizendo com devoção: líder da seita Tang, por favor, aceite essa minha reverência. Caso contrário, eu, Shue Ben, não serei capaz de ficar com a consciência tranquila por toda a minha vida. No início, para me proteger, eu tive que insultar o mestre da seita várias vezes. Entretanto, o líder da seita ainda salvou a vida do meu pai durante uma crise. Não importa qual seja a nossa relação, eu ainda preciso me ajoelhar diante de você em meu nome e em nome do meu pai. Era óbvio que Tang San não podia aceitar uma reverência como essa. Enquanto se movia para o lado, ele empurrou o ombro de Shue Ben com um braço para evitar que ele se ajoelhasse de volta. Olhando para o imperador, ele disse com dificuldade: Vossa Majestade, a Sua Alteza, o Príncipe Real. Ele, o imperador disse com um suspiro. Isso é algo que ele precisa fazer. Esses anos foram difíceis para ele. Também foi minha culpa não termos percebido que King era um impostor. Eu tinha 4 filhos, mas 3 deles foram assassinados pelo Hall dos Espíritos. Tudo o que me restou foi esse Shue Ben, líder da seita Tang. Eu espero que você permita que Shue Ben preste homenagens a você como professor dele. No futuro, nós estaremos contando com você. Então, seja pelo motivo ou pelos sentimentos, você precisa aceitar essa reverência. Me tornar professor dele? Tang San pensou consigo mesmo. Shue Ben é mais velho do que eu. Que significado essa reverência sequer pode ter? O imperador com certeza está fazendo planos para depois de sua morte. Mas como ele deveria lidar com isso agora? Nesse momento, o líder da escola porcelana dos 7 tesouros, Nin Fenxi, ao seu lado, falou: líder da seita Tang, apenas aceite a sinceridade do príncipe. Ouvindo até Nin Fenxi dizer isso, Tang San não teve escolha a não ser soltar o ombro de Shue Ben, deixando ele se ajoelhar 3 vezes antes de ajudá-lo a se levantar com pressa. Ele não tinha certeza se era porque Shue Ben era um excelente ator, ou se essa era sua verdadeira personalidade. Mas Tang San só conseguiu ver sinceridade no seu olhar. A verdade era que Shue Ben realmente estava grato a Tang San. Se não fosse por ele ter salvado o imperador, se livrado de Qian Renshui e vindo ajudar junto com Nin Fenxi e a Academia Shiurek. Após Qian Renshui ascender ao trono, a primeira pessoa que ela mataria seria o príncipe Shue Xin então. Ele mesmo. Afinal, esse era o princípio de arrancar o mato pelas raízes. Caso isso acontecesse, o Império Seldou ficaria sem herdeiros da linhagem real. Foi graças à ajuda de Tang San que a maré virou e permitiu que ele assumisse a posição de príncipe herdeiro, cimentando sua posição como próximo imperador. Qual era o valor das antigas rixas entre eles diante disso? Shue Ben só podia agradecer a Tang San de todo o seu coração. Olhando por outro ângulo, no momento a seita Tang estava se desenvolvendo rápido por causa da situação estável do Império Seldou e suas armas ocultas estavam começando a exibir seu poder. Tanto o imperador Shue Yi quanto Shue Ben entendiam a importância que a seita Tang teria para o Império Seldou no futuro.
Essa oportunidade diante deles podia ser considerada de máximo valor para o Império. Se isso fosse apenas uma demonstração de gratidão, Tang San nunca teria aceitado essa reverência. Afinal, Xue Ben era o próximo imperador e uma reverência como essa poderia acarretar desgraças no futuro. Entretanto, era diferente se o significado disso fosse torná-lo seu professor. Um discípulo se ajoelhar perante seu professor sempre seria aceitável. Professor. Xue Ben se dirigiu a Tang San de forma respeitosa. Sem esperar a resposta de Tang San, o imperador Shui disse: Líder da seita Tang, você está aqui para receber um decreto real. Tang San está presente. Quando Tang San estava prestes a se ajoelhar, Xue Ben o impediu enquanto ainda estava surpreso com essa ação. Ele já conseguiu ouvir o imperador dizendo: Eu disserto que Tang San, como tutor imperial do príncipe herdeiro, a partir de hoje, não terá mais que prestar homenagens. Você será coroado príncipe, com o nome real de Lao. Dentro do império, você deve ser considerado um oficial de 3 categorias acima. O imperador Shui realmente está vindo com tudo. Foi a primeira reação de Tang San. Sendo de uma família de plebeus, mesmo se ele tivesse aceitado um título depois de vencer a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, no máximo ele ganharia a posição de conde. Mas agora, ele havia acabado de pular várias posições e se tornado um príncipe. O que não era algo que ele poderia obter apenas por salvar a vida do imperador. Rei Lanao. Esse era um título claramente derivado dos seus espíritos gêmeos. Um servo se aproximou diante dele com uma bandeja em mãos. Havia um pano vermelho sobre ela, cobrindo alguma coisa. O imperador continuou com um sorriso. Rei Lanao, por que você não dá uma olhada no que está embaixo disso? De agora em diante, isso representará a sua posição. Com algumas dúvidas, Tang San removeu o pano vermelho. No mesmo instante, os aposentos reais foram envolvidos por um brilho forte. Sob o pano, havia um estranho objeto do tamanho de uma mão. Ele tinha um corpo de cristal triangular e de cor azul, parecendo ter sido esculpido em safira. Um brilho azulado era constantemente emitido dele, junto com estranhas flutuações de energia. Sobre esse triângulo azul, ainda havia várias linhas ondulantes que não pareciam ter sido esculpidas. Era quase como se ele estivesse vivo, cobrindo todo o recinto com seu brilho pulsante azulado. Vossa Majestade. Isso é. Tang San olhou para o imperador e seu olhar passou sobre Min Fengxi, vendo com clareza a inveja em sua expressão. O que diabos era essa coisa para fazer até o líder da riquíssima escola porcelana dos 7 tesouros sentir inveja? O imperador abriu um pequeno sorriso. Mas em seu coração, ele sentia amargura. Se não fosse pelo império chegar a uma situação tão precária, por que diabos ele presentearia alguém com um tesouro nacional desse jeito? Tang San ainda era jovem. O imperador não estava de olho nas suas economias ou na sua força. Mesmo se ele fosse ainda mais forte, no fim ele ainda seria apenas uma pessoa. O que fez o imperador tomar essa decisão não foi outra coisa senão as armas ocultas da seita Tang. Se dizendo que no futuro, Tang San se tornaria um poder absoluto e indisputável entre os mestres dos espíritos.
Então as armas ocultas da seita Tang também poderiam ser consideradas como inigualáveis. Com armas tão especiais, o Império Seldou se tornaria capaz de enfrentar o rol dos espíritos de frente. Após testemunhar a força dessas armas ocultas, o Imperador Shuai decidiu dar todo o seu apoio à produção delas pela seita Tang. Como Tang San era o líder da seita Tang e até mesmo havia salvado sua vida, além de todo o suporte em potencial que ele representava, recrutá-lo se tornou uma necessidade. No coração do Imperador, agora Tang San já era mais importante do que Nin Fengxi. Esse objeto se chama Véu Cósmico do Mar Vasto. Em certo sentido, ele pode ser considerado como uma ferramenta espiritual. No futuro, ele representará a sua posição como Rei Lanao. Ele também tem vários usos. Você será capaz de entendê-los quando injetar um pouco do seu poder espiritual nele. Eu espero que ele seja útil para o Rei Lanao durante sua viagem. As habilidades de observação de Tang San eram incríveis. Então, apesar de o Imperador só revelar a sua dor ao se despedir desse véu cósmico do mar vasto por um instante, ele percebeu isso com clareza. Muito obrigado, Vossa Majestade. Essa não era uma situação em que ele desejava esse presente, mas sim em que ele não tinha escolha a não ser aceitá-lo. Apesar de ainda não ter compreendido totalmente as intenções do Imperador, ele sabia que se não o aceitasse, isso seria o mesmo que recusar uma oferta de amizade do próprio Imperador Shuai. A ideia parecia ser forçá-lo a tomar uma decisão. O que era provável que o Imperador estivesse tentando fazer. Na hora de ir embora, Shuai bem pessoalmente acompanhou Tang San e Nin Fengxi até a saída. Mesmo após Nin Fengxi voltar para a escola Porcelana dos Sete Tesouros, Shuai bem ainda o acompanhou até a entrada do palácio. Professor, faça uma viagem segura. Shuai bem disse com sinceridade. As palavras que saíram de sua boca pareciam bem naturais. Apesar de ser bem mais velho que Tang San, ele ainda mostrou bastante respeito. Quando Tang San tinha 15 anos, ele conseguiu liderar os 7 demônios da Shurek até a vitória na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Agora, ele mal tinha 20 anos de idade, mas já havia estabelecido a seita Tang. Tang San acenou com a cabeça para Shuai bem. Pelo menos já não existiam sentimentos negativos entre eles. Ele apenas ainda não estava acostumado com essa nova atitude dele. Mas ele não pôde evitar ficar feliz com o resultado, já que tanto o pai quanto o filho haviam decidido investir tanto nele. Vossa Alteza, enquanto eu estiver fora, a seita Tang ficará aos seus cuidados. O olhar de Shuai bem revelou um traço de satisfação, pois apenas agora ele sentiu que Tang San o havia reconhecido de verdade. Então ele respondeu com pressa. Não se preocupe, professor. Eu sou seu discípulo. Os assuntos da seita Tang são meus assuntos. No futuro, você não precisa se dirigir a mim como Vossa Alteza. Após eu assumir o trono, apenas me chame pelo meu nome. Eu sempre serei seu discípulo. Tang San não tinha nada a dizer. Fazendo uma comparação, Shuai bem demonstrou muito mais respeito por ele do que Shuai Qing havia demonstrado por Nin Fengxi. Mas de novo, ele ainda não era o imperador. Então ainda não era a hora certa para fazer um julgamento. Após se separar de Shuai bem, Tang San voltou direto para a Academia Shurek.
Eles partiriam no dia seguinte afinal. Ilha do Deus do Mar. Que tipo de lugar é você? Após voltar para o campus da Academia Shurek, ele percebeu que a cabana de madeira estava silenciosa. Usando seu poder mental para sondar o lugar, ele percebeu que todo mundo estava cultivando. Enquanto Xiao estava no quarto de Nindhongbron, usando as coxas dela como travesseiro para dormir. No momento, Xiao poderia ser considerada uma verdadeira bela adormecida. Ela passava quase 2/3 do dia dormindo. Por sorte, agora Nindhongbron e Juzukin estavam aqui. Assim Tansan não precisava mais enfrentar aquele tormento todas as noites. Apesar de já estar noivo de Xiao, ele havia decidido há bastante tempo que, enquanto ela não reencarnasse de verdade, ele não demonstraria muito do seu afeto por ela. Essa era uma demonstração do amor e também do respeito que ele tinha por Xiao. Sem incomodar ninguém, Tansan voltou para o seu próprio quarto. Para ele, esses títulos de tutor do príncipe, Rei Lan Ao e outras coisas do tipo não tinham significado. Entretanto, aquele triângulo azulado que nem ele conseguia dizer o que era despertou seu interesse. Assim que voltou para o seu quarto, ele pegou o véu cósmico do mar vasto e se preparou para inspecioná-lo com mais atenção.